paz a todos os queridos irmãos que nos assistem neste momento pela transmissão via online no Face da Igreja Betel, Puana. Amados, queremos agradecer a Deus que nos permite direcionar a vocês neste momento, a todos os líderes e a você que nos atendeu ao chamado para nos unirmos em oração pela igreja e pelos povos nesta manhã. Durante a transmissão vou pedir para que você nos assiste, para você que nos assiste, dê um joinha e escrever que estão me ouvindo, ou se tiver algum pedido que você não mencionou no grupo de oração, que você assim então faça e todos juntos possamos nos unir nesta hora para orarmos no final. Amados, gostei muito da palavra do pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, quando ele disse estas palavras que passo a vocês agora. O tema é o seguinte: Covid-19, prudência e fé. Ele disse assim, talvez você deva até ter lido estas palavras: o mundo está alarmado com o Covid-19 e esta é uma hora de prudência e fé. A Bíblia nos ensina a ser previdentes, isto é, precavido, ter prudência ou prevenir, e ao mesmo tempo confiarmos no cuidado divino. Ele prossegue: cabe-nos atender com prontidão às orientações das autoridades competentes e ao mesmo tempo confiar em Deus, que nunca é apanhado de surpresa, nem jamais perdeu o controle. É uma realidade. Deus nunca perde o seu controle sobre nada do que acontece nesse mundo. Ele prossegue: sairemos desta experiência aprendendo a vulnerabilidade humana. Precisamos, outro sim, sermos solidários. Aqui devem cessar as guerras, as disputas de partidos políticos, as vaidades pessoais. Precisamos uns dos outros. Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Amém? Amados, entendo o que ele quis dizer de forma geral, que há uma responsabilidade humana, isto é, cuidado, precaução, prevenção, prudência de todos nós. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Mas por outro lado, a nossa confiança no cuidado divino. Então são duas coisas diferentes. A primeira que cabe a nós fazermos, e a outra, confiarmos em Deus naquilo que não podemos fazer. E um exemplo disso é a descoberta de uma vacina eficaz para o Covid-19. Então, nós precisamos colocar em Deus, pedir a Deus para aquilo que ainda não foi descoberto, pedir sabedoria para que Ele dê aos médicos, aos cientistas, para que, assim, muitos países que estão empenhados na descoberta de uma vacina eficaz possam receber do Senhor esta sabedoria. Outra coisa que o pastor disse que é muito importante é cessar os partidos, as guerras de informações, e assim sermos solidários nessa hora e termos união. Isso é o mais importante. Todos nós estamos dependendo da misericórdia de Deus, agora e sempre. Amém? Quanto feitiço aqui, né? Irmãos, essa manhã pude adaptar aqui esta transmissão ao vivo. Espero que todos vocês possam estar assistindo. Então,
Eu espero que todos possam estar sendo alcançados neste momento. Perdão aí, mas deixa eu usar aqui o lenço. Quero explicar então para todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus que o período que já começamos a se abster de reuniões com os irmãos aqui neste local iniciou-se desde o dia 15 de março. Desde o último domingo, o domingo passado, todas as reuniões, seja de grupo, de orações e estudo, nesta semana passada, foram substituídas por momentos de oração em sua casa. Todos, então, foram convidados para que pudessem, sobre os pedidos de orações que foram apresentados, a interceder pela nação, pela igreja e por todas as autoridades. Daqui para frente, convocamos você, irmão e irmã, para entrarmos em oração pela igreja, para o engajamento em oração e pedir fortalecimento espiritual ao Senhor, pela unidade da igreja, pelas autoridades constituídas, que Deus constituiu, todas as autoridades existentes, sejam elas religiosas ou governamentais. Que você, irmão e irmã, participemos nesta hora desses grupos de orações. Não fiquemos apáticos na inércia de ver tudo passar sem se posicionarmos em oração. Entre no grupo de oração. Se você ficou de fora ou não foi convidado, não fique magoado. Mas procure a liderança para entrar num grupo de oração. Precisamos fazer isso, amados, porque somos o povo de Deus, que Ele nos chamou com a missão para interceder pela igreja e pelos povos. E não somente isso, chorar pelas multidões, pelas pessoas que estão indo a caminho do inferno, sem o conhecimento e o arrependimento dos seus pecados. A missão de informar sobre o Covid-19 estão nos telejornais a toda hora. Procure saber, se não estiver informado, como andam as coisas das últimas horas. Tenho acompanhado todas as informações sobre o Covid-19, mas quero deixar claro para você, tenho a missão, em primeira mão, passar para você a palavra de Deus. A palavra de Deus e a confiança nele nos fará mais fortes para ajudar outras pessoas e a interceder por elas. Muitas delas estão abaladas, estão enfraquecidas, mas a palavra de Deus, falada por você, pregada, anunciada, aconselhada através de você, levará ao conhecimento delas do Salvador Jesus Cristo. É isso que elas precisarão e você deverá estar preparado. Todos nós deveremos estar preparados. Devemos falar do cuidado de Deus, mas muito mais falarmos de Jesus como presente de Deus que Ele deu ao fazer com que seu Filho morresse na cruz e ali se entregar por todos nós pecadores. Cada um de nós precisamos reconhecer, cada um das pessoas que nós encontramos e vive neste mundo precisa reconhecer os seus pecados. Então abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9. Neste texto, Jesus, ele vai estar trazendo uma palavra para todos os seus discípulos, uma palavra muito importante para nós também. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus
que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse aos que cuidavam da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Cortei-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem; se não, corte-a. Amados, o reconhecimento dos nossos pecados é o propósito da ação do Espírito Santo para trazer arrependimento aos nossos corações, ou morrermos para sempre. Jesus havia advertido aos seus discípulos em primeira mão sobre as motivações, as preocupações da vida, a prontidão para o serviço e sobre também os finais dos tempos. Isso nós vemos no capítulo 12. Então eu convido você também a darmos um retrocesso aí no capítulo 12. No versículo 4, Jesus falou em primeira mão aos seus discípulos, aqueles que dariam continuidade à mensagem, à pregação, à formação da igreja cristã após a sua ressurreição. E aqui no verso 12 ele diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse que vocês devem temer. O ambiente em que os discípulos estavam vivendo era de perseguição religiosa. Nós vemos isso acontecer em muitos países, aqui como países da Coreia do Norte, Indonésia, até a China, um país que aparentemente é aberto, mas é muito fechado ao cristianismo. Lá muitos são presos e também mortos. Estamos aqui diante de uma palavra que Jesus disse para que não se preocupem diante de todo este conflito por causa da fé cristã, em momentos onde precisam propagar, falar do amor de Deus. Não tenham medo. É muito melhor você temer mais a Deus do que aos homens para pregar o Evangelho. Aqui nesse contexto é pregar o Evangelho, como o apóstolo Pedro também, ele pregava o Evangelho e as autoridades queriam fazer com que ele fechasse a boca e disse: não pregue mais neste nome. Mas Pedro disse: não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. E essa é uma condição nossa. Não chegamos ainda neste país, mas muitos países estão fechados ao ponto de que cristãos precisam tomar uma posição, pregar o Evangelho, continuar pregando o Evangelho ou morrer por esta causa, porque as autoridades não querem que preguem o Evangelho. E nós não podemos aceitar quando isso acontecer. Mas no capítulo 12, versículo 15, Jesus falou também sobre os cuidados sobre a questão da ganância. Então ele disse assim:
Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus estava preparando os seus discípulos para uma vida realmente de confiança total em Deus. Mas a questão é que muitos se atrapalham. Então Jesus está aconselhando de uma forma correta para que eles não pudessem pensar que a vida deles consistia apenas na confiança de adquirir bens, mas naquilo que você tem de Deus no seu coração. Porque um dia todos nós seremos chamados por Deus. E aí, o que nós teremos para apresentarmos a Deus? A estas palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos e sobre uma história de um homem que ele planejou construir grandes silos para guardar todos os seus alimentos e dizer para a sua alma: agora descanse, e porque tem alimentos para muitos e muitos dias e anos. Mas Jesus disse: você é louco, porque esta noite eu te chamarei. E o que você tem preparado para mim? Infelizmente, aquele homem só tinha coisas desta vida, tinha coisas guardadas. Por isso que a ganância é um perigo muito grande na vida de um homem, de uma família e de uma mulher. Ainda antes de Jesus falar sobre o arrependimento, ele trouxe instruções importantes no capítulo 12, versos 22 e 24, sobre a preocupação, sobre as coisas desta vida. Então abra sua Bíblia no capítulo 12 de Lucas 22 ao 24. Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Aqui é apenas o início do que Jesus estava querendo dizer, de que todos nós valemos muito mais do que coisas. E muitas vezes a preocupação, ele entra no nosso coração e nós valorizamos, preocupamos, colocamos, não Deus em primeiro lugar, mas as coisas. Ele diz: não se preocupeis, não antecedam o seu pensamento em ficar pensando com antecedência e guardando para pensar todos os momentos, todos os minutos, sobre coisas ainda que não vieram a acontecer. Então ele disse que não se preocupe, é uma ordem. Então podemos até dizer que é um pecado. Ele estava aqui aconselhando para que os seus discípulos pudessem olhar unicamente para ele, para Deus, para Jesus, e colocar nele toda a sua confiança, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Prosseguindo em Lucas 12, 35 ao 40, Jesus também fala sobre o cuidado da prontidão ao serviço. Nós precisamos estar prontos ao serviço cristão. Então abra sua Bíblia também no capítulo 12, verso 35 ao 40. Jesus disse assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendo, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam.
Jesus está dizendo aqui que nós devemos estar prontos, preparados, trabalhando, servindo, aguardando, não inertes, não apáticos. Aqui, diante desse contexto, nós observamos que aqueles que aguardavam o seu Senhor, eles, se demorasse para chegar, não deveriam colocar no seu pensamento que ele não viria. Não, deveriam estar atentos de que o seu Senhor, se ele prometeu vir, ele virá. Não importasse a hora, ele chegaria, ou de manhã, tarde ou à noite. A questão aqui é que nós, em todo tempo, devemos estar em prontidão de serviço para o seu Senhor, porque ele voltará. Esta é a questão. Por isso que o Senhor realmente, ele nos dá um aviso para que estejamos todos os seus discípulos estivessem preparados, com sentimentos, engajados no trabalho do Senhor. Como se ele voltasse agora, daqui meia hora, amanhã, e assim todos empenhados neste serviço. Mas Jesus quer falar também então do retorno da sua volta. Lucas 12, 54 a 59, Jesus não deixou de precaver os seus discípulos sobre a sua vinda, os finais dos tempos. E ele disse, então, abra a sua Bíblia lá em Lucas 12, 54 a 59, Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para tudo que estivesse acontecendo, mas que muitas vezes eles não perceberiam, não estariam percebendo. Ele disse assim, no verso 54 a 59, dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui, neste final, destas palavras que Jesus disse à multidão, ele disse que aquele que não se reconciliar com o seu próximo será lançado na prisão, e de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. Quer dizer, aquela pessoa sem o perdão, sem a reconciliação, ele entrará numa prisão. Significa que enquanto ele não pagar o último centavo, quer dizer, ele precisa realmente voltar a uma reconciliação. O preço de uma reconciliação é necessária entre você e o seu próximo. Mas Jesus estava aqui preparando aqueles discípulos e também se aplicando para nós, dizendo que os finais dos tempos ele demonstrará pelos acontecimentos que nós vemos acontecer no mundo. E aqui ele colocou como que vocês podem conseguir interpretar as estações olhando para as nuvens, para os céus, mas vocês não sabem interpretar o tempo presente. Então ele estava colocando uma realidade que nós precisamos estar observando, que a palavra de Deus nos diz sobre os últimos dias e sobre os acontecimentos também que estão acontecendo no mundo, referente ao que nós estamos passando. São os princípios das dores. Haveria terremotos, calamidades, enfermidades, guerras e rumores de guerras em vários lugares,
E tudo isso Jesus disse que seriam os princípios das dores. Mas aqui está a questão, amados, que Jesus está preparando os seus discípulos para realmente falar de arrependimento ou morte. Uma questão que nós precisamos ter no nosso coração. E para isso, então, voltando ao assunto, logo no início do capítulo 13, porque essa é a proposta que nós trouxemos aqui nesta manhã, para você observar então que aqui está realmente revelando o que Jesus ele começou a dizer, e os discípulos estavam agora confrontando com uma outra realidade, sobre a questão daqueles que estavam morrendo, daqueles que haviam caído sobre eles a torre de Siloé. Então, no versículo 1 em diante, Jesus vai contar duas coisas. Lucas, na verdade, vai narrar duas coisas. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara os sangues de alguns galileus com os sacrifícios deles. Então, houve assim uma atrocidade de Pilatos. E ali, juntamente com o sangue de alguns galileus, de alguns homens galileus, foram misturados com sacrifícios que muitos dos discípulos ou dos seguidores naquela época de Pilatos também misturaram com o sangue dos galileus. Esses então morreram. Mas aqui na sequência dos fatos, Jesus então, ele diz claramente: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido desta maneira? O que Jesus estava aqui querendo trazer, aqui logo no início, porque ele vai repetir novamente este assunto na segunda explicação, é de que a visão dos seus discípulos e da maioria dos que estavam tendo esta história gravada no seu coração, é de que aqueles homens, eles eram bons. O que Pilatos fez, o que os homens maus fizeram, não foi tão grave. Mas aqueles homens fizeram algo de ruim, porque para merecer a morte, então, eles eram ruins. Eles estavam olhando a questão do que os homens podem fazer, do que é bom e do que é mal, diante dos acontecimentos. Mas Jesus muda completamente esta visão e diz assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido desta maneira? E Jesus responde no verso 3: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E a palavra então de Jesus já começa a ir em direção aos que perguntaram: todos vocês, se não se arrependerem, de igual modo perecerão. Amados, o arrependimento do que Jesus está falando é algo que realmente a ação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher que convence do seu pecado pode realizar para que haja um novo nascimento, haja uma transformação, haja uma mudança de comportamento. Veja no verso 4, agora Jesus vai trazer um outro assunto da mesma forma, talvez até um pouco pior do que aconteceu com esses galileus que foram mortos ali, misturados com os sangues dos sacrifícios ali que os Pilatos e os demais fizeram. Veja no verso 4, Jesus diz assim: vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados de todos os outros habitantes de Jerusalém?
Jesus está contando aqui que, na história de estudo sobre a cidade de Jerusalém, havia vários locais, várias portas, várias localidades, e aqui está em uma delas, aqui onde que estava a Torre de Siloé. Fazia parte então ali nas redondezas assim, da cidade, a Torre de Siloé. E não sei a causa, mas de repente essa torre cai e mata 18 pessoas. E Jesus conta que será que quando caiu sobre eles a torre de Siloé, estes mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Porque eles morreram de uma forma trágica. Seria como morrer uma família de cristãos que servem ao Senhor, de um acidente de carro, morrer toda uma família, e você disser, poxa, alguma coisa de mal eles fizeram para merecer um julgamento assim, uma morte tão trágica. Seria a mesma coisa de estarmos pensando desta forma, aqueles discípulos estavam, e a multidão, com o pensamento de que fatos que ocorrem é por causa da culpabilidade de que se ele é bom, se ele é ruim. Porém, amados, nós percebemos que Jesus ele quer corrigir essa visão. E ele disse assim: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E então contou uma parábola. Então essa parábola está ligada, de certa forma, a este início de uma transformação para o serviço, para uma vida que confia em Deus, que entrega-se a Deus, que produz, que discerne o tempo, as estações em que estamos vivendo, diante das promessas de Deus e do que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas. Jesus conta assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Porque disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu acabarei ao redor dela e a adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Veja aqui que a figura desta árvore que não dava fruto, 3 anos não dava fruto. E Jesus e o Senhor então disse para cortar, mas alguém disse: vamos adubar, esperar mais um pouco, se produzir tudo bem, se não, realmente corte-a. Então, quando corte é porque não tem fruto. O que significa isso? Com o texto antecedente, quando Jesus disse: se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Amados, Jesus estava dizendo assim: olha, não há ninguém bom na terra. Ninguém é bom. Porque ele estava dizendo: vocês pensam que aqueles homens, 18 homens que morreram, eram mais pecadores que todos os habitantes de Jerusalém? Não. Jesus estava dizendo: não é dessa forma. Todos de igual modo, se não se arrependerem, perecerão. Vejam que o arrependimento é aquilo que Deus produz no coração do homem para compreender o seu pecado. O pecado que habita dentro de cada um de nós, por natureza própria. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o arrependimento é do pecado. E se nós não formos realmente convencidos pelo Espírito Santo, se a humanidade não for convencida pelo Espírito Santo de que os seus pecados
fazem separação diante de Deus. E Deus está diante desta humanidade para realmente trazer misericórdia ou condenação, salvação ou um julgamento eterno, para que possam realmente gozar na presença de Deus, ter alegria na presença de Deus aqui e lá na eternidade, ou desde já tristeza, agonia, lamento aqui e também na eternidade. Nós estamos diante do fato de que todos os homens carecem realmente da graça, da manifestação de Deus nos seus corações. E se não for a misericórdia de Deus, encontrar esse coração para que através do Evangelho de Cristo eles reconheçam que Deus existe e que na pessoa de Jesus Cristo veio para entregar sua vida e morrer pelos seus pecados, estes homens ficarão e permanecerão nos seus pecados. Cumpre a nós, Igreja do Senhor, olhar para a humanidade. A humanidade, as pessoas, todos nós somos vulneráveis. Como diz na palavra de Hernandes Dias Lopes, nós vamos verificar que todos nós, neste momento, somos vulneráveis. Quer dizer, todos nós podemos pegar uma enfermidade. Todos nós podemos ser acometidos desta enfermidade. Então, amados, mas se nos arrependermos, então nós não pereceremos. E como que acontece isso? O novo nascimento é uma obra da ação do Espírito Santo que começa dentro do coração quando reconhecemos que nada do que nós podemos fazer. Você não pode fazer nada para alcançar o céu, alcançar o perdão de Deus. Sim, você talvez entenda isso, de que realmente você é um pecador, mas lembre-se, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, presente de Deus, que morreu na cruz, não para ficar na história, mas para ali na cruz demonstrar o amor de Deus, e também como uma entrega, e segundo a promessa de que não haveria perdão de pecados sem derramamento de sangue. O próprio Filho de Deus derramou seu próprio sangue para perdão de pecados, porque no sangue estava a vida, e ali foi a vida do Filho de Deus. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Por que, amados? Nós sabemos disso, que nada do que nós podemos fazer pode pagar pelos nossos pecados, nem sacrifícios, nem penitências, nem méritos humanos, nem do que eu deixo de fazer ou o que eu faço, porque na condição diante de Deus todos nós somos pecadores, mas na condição como salvos nós precisamos fazer boas obras, para isso fomos chamados, mas diante de Deus, como pecadores, todos nós somos, e precisamos reconhecer Jesus, para que nosso coração possa encontrar o perdão dos pecados. Este perdão é porque nós entendemos que todos nós, eu, você, todos nós não escapamos da ira de Deus, do julgamento divino. As pessoas digam, eu não estou preocupado com a minha salvação, isso cabe a Deus, mas Deus diz na sua palavra que Ele julgará o seu povo e também aqueles que não pertencem ou não estão comprometidos com Deus. Ele julgará de qualquer forma. Então, de qualquer forma, Jesus está dizendo, todos, se de igual modo não se arrependerem, perecerão. Nesse sentido, amados, nós precisamos realmente compreender que eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Mais do que nunca, nós precisamos realmente de nos dobrarmos diante de Deus. Em 2 Crônicas 7,14, ele disse, o meu povo, e nós somos o povo de Deus.
E lá estava o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele orar, ele se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar. Deus diz que perdoará os seus pecados, sarará a tua terra e perdoará os seus pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, ou se humilhar e orar, ele coloca lá nessa direção, humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, essa humilhação é nós prostrarmos diante de Deus. Quem somos nós? Quem é você diante de um Deus grande? Diante das pessoas? Todos nós somos pó, somos pecadores, que carecem da glória de Deus. Portanto, como um povo de Deus, que Deus nos chamou para esta missão, cabe-nos a interceder pelas nações, pelos povos, pelas pessoas, para que possamos ser esse instrumento, você possa ser esse instrumento que vai orar, que vai aconselhar, que vai transmitir uma palavra de Deus. A igreja do Senhor, que somos todos nós, trazemos uma palavra neste momento para as pessoas carentes, que estão realmente abaladas, estão perturbadas. Portanto, irmãos, se você tem deixado de olhar com seus olhos de confiança, entregar o seu coração, a sua vida, descansar em Deus, descansar, confiar nele, de ser um instrumento usado por ele neste momento, para falar das grandezas de Deus, e não desses problemas que estão acontecendo, mas porque todo mundo já está sabendo, não precisa nem falar, mas falar das grandezas de Deus, do amor de Deus, das promessas de Deus. Se você tem deixado de falar, então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, eu tenho deixado de olhar para as suas promessas e para a missão que o Senhor me deu, que o Senhor me chamou para fazer nesta terra. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho deixado de falar, tenho deixado de orar, tenho deixado de ler a sua palavra para ser esse instrumento. Me perdoa, Senhor, me perdoa. E a partir daí, Senhor, me use como este instrumento neste momento, para que, diante de tudo isso que está ocorrendo, eu possa ser uma luz que brilha diante das trevas, no meio das trevas. Amém? Amém. Vamos orar então, Igreja do Senhor, você que nos acompanha, eu quero agradecer às várias pessoas que estão nos assistindo, e aquelas que não estão assistindo também. Nós vamos orar para que a igreja se engaje nesse momento. Amém? Não adianta nós apenas estarmos contemplando na inércia de que tudo passará apenas, e como missão da igreja, missão de cada um de nós, deixarmos de fazer a nossa parte, que é interceder, orar e transmitir o Evangelho de Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós rendemos graças e louvores ao Senhor. Alcance a cada um de nós. Se não temos realmente compreendido que diante de Deus, se não estamos cumprindo a sua missão, estamos também pecando. Se muitos estão morrendo, é nossa responsabilidade clamarmos a Deus para que se descubra um antídoto, uma vacina eficaz para deter o avanço deste vírus. Mas, por outro lado, também é missão nossa de podermos ser um instrumento de Deus para acalentar os corações pela palavra do Senhor, com conselho da palavra de Deus a esses corações que estão abalados, necessitados realmente de oração e de ouvir a palavra de Deus nesse momento. Um momento mais propício para que as pessoas possam receber da sua palavra, da orientação divina, é neste momento. Que o Senhor use o meu irmão, a minha irmã, a sua igreja, Senhor,
está aqui neste país, espalhado em toda a face da terra, para ser este instrumento de falar, não desse problema, mas do problema maior do ser humano, os nossos pecados, diante de um Deus que governa e está soberanamente conduzindo a história para que todos venham ao conhecimento da verdade e ao arrependimento e entreguem as suas vidas e reconheçam os seus pecados e sejam perdoados diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo, pelos meus amados irmãos em Cristo Jesus e por toda a igreja. Assim oramos agradecidos, que o Senhor continue a trabalhar na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na família cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você também que está assistindo do Brasil e aqui do Japão. Nossa, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando e também continuemos orando por todas as nações e pela igreja do Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu acho que cancelou, né? Acho que cancelou. Pelo menos já fechou. Aqui está vermelho. Acho que